Fala, minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, certo? E hoje trago pra vocês aquela história marota que eu sei que vocês amam, certo? E hoje a gente vai estar trazendo uma história aqui muito boa, pessoal, muito boa mesmo. Mas, como eu sempre lhes digo, não sabemos a veracidade dessa história, se ela é verdadeira ou falsa, certo? Porque ela foi tirada da internet. Então vamos à história. Antes mesmo de a minha festa de aniversário começar, Ethan espelhou a tela do seu celular na TV enorme do nosso camarote VIP. Ele iniciou uma enquete anônima no nosso grupo do Snapchat. A pergunta era: devo ficar com a minha namorada para cortar o bolo de aniversário dela hoje à noite ou levar minha melhor amiga de infância, Melanie, para a estreia do filme dela? Uma contagem regressiva de 30 segundos. Os votos chegaram instantaneamente. Melanie, 17 votos. Eu, 1 voto. Todos presumiram que aquele único voto era meu. Ethan recostou-se no sofá de couro com um sorriso de lado ao ver os resultados. Bem, a maioria vence. Melanie imediatamente deslizou seu ingresso de cinema para a palma da mão dele. Viu? Até o pessoal acha que você deveria estar comigo esta noite. Eu fiquei ali no meu vestido favorito encarando o meu bolo de aniversário. As velas ainda nem estavam acesas. Alguém no camarote soltou um assobio agudo. Qual é, Chloe? Não fique chateada assim. Certo. Esse tipo de votação vinha acontecendo há 3 anos. Quando brigávamos, eles votavam para decidir quem deveria pedir desculpas primeiro. Quando saíamos, eles votavam para decidir qual mão ele deveria segurar. Mesmo quando eu perguntava se ele me amava, ele jogava a pergunta no chat do grupo. Vamos deixar todo mundo julgar isso, ele dizia. Eu costumava pensar que, se conseguisse ganhar pelo menos uma vez, isso significaria que ele finalmente me escolhera. Mas eu nunca ganhei, nem mesmo hoje à noite. Ethan se levantou e pegou a jaqueta. Ao passar por mim, ele bagunçou o meu cabelo casualmente. Comporte-se, eu compenso você quando voltar. Fiquei olhando os resultados da enquete no telão. Bloqueei meu celular e empurrei a faca de cortar o bolo na direção dele. Não precisa, Ethan. Eu tô fora. O camarote VIP ficou em silêncio absoluto por alguns segundos. A mão de Ethan parou no ar, bem em cima da minha cabeça. Melanie foi a primeira a dar uma risadinha baixa, como se tivesse acabado de ouvir uma piada inofensiva. Chloe, não seja assim. É o seu aniversário. Ethan recuou a mão, franzindo a testa. Chloe, todo mundo está olhando. Não fique assim só porque não ganhou. No passado, no instante em que ele levantasse a voz, eu seria a primeira a abaixar a cabeça. Eu tinha medo de deixá-lo infeliz. Medo dos amigos dele zombarem de mim, medo de ser chamada de dramática por causa de nada, mas desta vez apenas estendi a mão e arranquei as velas do bolo, uma por uma. Não sou eu que estou deixando as coisas ruins por aqui. Melanie imediatamente puxou a manga da camisa do Ethan. Ethan, esquece, eu não preciso mais ver o filme. Embora dissesse que não se importava, ela apertava o ingresso com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Nossos amigos em comum logo começaram a se meter. A votação acabou. Não podemos quebrar as regras. É Melanie. Pode ir. A Chloe pode comemorar o aniversário dela amanhã de qualquer jeito. Ethan olhou o relógio. O filme começava em 20 minutos. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois vestiu o casaco dando de ombros. Eu levo ela até lá. Se ainda quiser comemorar, me espera aqui. Não me faça ter que consolar vocês duas todas as vezes. Olhei para cima, encontrando o olhar dele. Eu disse que não precisa. Ele me ignorou, passando direto por mim. Melanie o seguiu de perto. Ao passar, ela soltou um suspiro suave. Chloe, você sabe que ele odeia ser forçado a escolher. No momento em que a porta se fechou com um clique, a música no camarote voltou a tocar. Mano, é aniversário da Chloe e os caras conseguem transformar até isso numa votação para decidir a vida dela. O pior é que todo mundo acha isso normal, como se ela fosse obrigada a aceitar, porque a maioria decidiu. No último volume, a enquete no telão continuava ativa. Melanie, 17. Eu, aquele único e solitário voto pendurado ali, parecendo a última gota do meu amor próprio. Meu celular vibrou. Uma nova enquete apareceu no grupo. Dessa vez não era anônima. Quantos minutos até a Chloe sair correndo para pedir desculpas? 10 minutos. Meia hora. Amanhã de manhã. Melanie votou em 10 minutos. Alguém respondeu com um emoji chorando de rir. Não a superestimem. 5 minutos já bastam. Ela não vive sem o Ethan. Ethan não votou, mas também não os impediu. No chat, alguém perguntou de repente: Ei, e aquele único voto para a namorada mais cedo? A Chloe votou nela mesma, né? Melanie respondeu com um emoji de risadinha. Quem mais votaria nela? Fiquei encarando a tela com as pontas dos dedos ficando geladas. Eles nem sequer acreditavam que o único voto pudesse ter vindo de qualquer outra pessoa. Saí do grupo do chat, deixei minha tiara de aniversário sobre a mesa. O papel dourado estava úmido do álcool derramado, pendendo tristemente. Peguei minha bolsa e fui em direção
direção à saída. Alguém atrás de mim gritou: Chloe, você vai mesmo embora? Eu não olhei para trás. O corredor era longo e silencioso. As paredes de vidro refletiam minha imagem. Um vestido branco, olhos vermelhos e mãos vazias. Eu parecia uma pessoa boba cujo repertório de truques finalmente acabou. Ethan voltou até a 1 da manhã. Eu estava ocupada guardando as coisas dele. Nos nossos 3 anos de namoro, a presença dele tinha preenchido cada canto do meu apartamento. Os tênis dele no corredor, a lâmina de barbear no banheiro, o isqueiro enfiado nas almofadas do sofá. Até as almofadas decorativas que comprei haviam sido substituídas pelas cinzas que ele preferia. Eu estava passando fita adesiva na última caixa de livros dele quando a porta da frente se abriu. Ethan parou na soleira da porta com um cheiro de ar frio da noite e de um perfume fraco. Era a marca registrada da Melanie. No instante em que viu as caixas de papelão, sua expressão se fechou. Você vai fazer isso de novo? Puxei um pedaço de fita adesiva. Vou pedir para que alguém venha buscar isso amanhã. Ele se aproximou e bateu com força na caixa. Chloe, eu já tentei te dar uma saída em relação a essa história do aniversário. Até quando você vai continuar com esse seu drama? Olhei para ele. Eu não estou fazendo drama. Estou arrumando as coisas. Ethan soltou uma risada frustrada. Eu levei a Melanie no cinema. E agora você quer terminar. Você mesma viu. O grupo votou. Minhas mãos pararam. Então você honestamente acha que não fez nada de errado? Ele franziu a testa. Eu só estava seguindo as regras. As regras de novo. 3 anos atrás, durante a nossa primeira enquete, ele usou exatamente as mesmas palavras. Ele tinha prometido tornar nosso relacionamento público naquele dia, mas a Melanie postou uma enquete no grupo primeiro. O Ethan tornar o relacionamento público vai arruinar a dinâmica do grupo. Sim, 15 votos. Não, 2 votos. Ethan olhou para os resultados e bagunçou meu cabelo. A gente pode assumir mais tarde, amor. Todo mundo acha que a hora não é agora. Então, eu esperei 3 meses. Esperei até o aniversário da Melanie, quando ele postou uma foto dos dois juntos no Instagram. Depois veio a véspera de Ano Novo, o banco do passageiro do carro dele, o nosso aniversário, a primeira fatia do bolo. Vez após vez, eu fui colocada em votação e vez após vez, eu perdia. Peguei meu antigo celular reserva, desbloqueei a tela e abri uma pasta. Lá dentro havia capturas de tela dos últimos 3... Esse papo de só seguir as regras já tá me dando raiva. Irmão, você tá namorando a Chloe há 3 anos, não participando de um reality show onde o público decide tudo. 3 anos. 276 capturas. Ethan paralisou. Por que você guardou isso? Virei a tela para ele. Para que eu não amolecesse e para nunca me esquecer dos motivos pelos quais eu tinha que ir embora. O rosto dele ficou rígido. Chloe, você está se mostrando cada vez mais ressentida. Ressentida? Dei uma risada baixa. Comparado a se assistir a todos vocês votarem na minha vida repetidas vezes, isso até que é bem digno. Ethan desviou o olhar. Depois de um longo silêncio, ele murmurou. Você não costumava se cuidar tanto com essas coisas, porque eu costumava acreditar que pelo menos uma vez você me escolheria. Ele ficou em silêncio. Empurrei a caixa em direção aos pés dele. Aquele voto da noite passada não foi meu. Ethan levantou o olhar como se tivesse acabado de ouvir um absurdo. Se não foi você, quem mais poderia ser? Eu não respondi porque eu também não sabia. Só sabia que quando a contagem regressiva começou, minhas mãos estavam ao lado do corpo. Eu nem havia encostado no celular. Talvez tivesse sido meu último resquício de orgulho que me impediu de implorar por um voto na frente de uma sala cheia de pessoas. Ethan ficou me encarando por um bom tempo e de repente chutou a caixa para o lado. Tá bom, se você quer jogar tudo fora, não se esqueça de não deixar nada para trás. Nessa hora, a tela do celular dele acendeu. Uma mensagem da Melanie. Ethan, a Chloe ainda tá brava comigo. Devo chamar ela para almoçar amanhã e pedir desculpas pessoalmente? Ethan nem tentou esconder a tela de mim, respondeu rapidamente. Ela ainda tá toda brava. A gente resolve isso amanhã. Ao ler aquelas palavras, senti uma repentina onda de diversão. Para ele, eu não estava com o coração partido ou decepcionada. Eu só estava toda irritada. Me abaixei, endireitei a caixa e colei a fita para fechá-la. Ethan, nós terminamos. De costas para mim, ele soltou uma risada fria. Você já disse isso tantas vezes, mas você nunca vai embora de verdade, não é? Perto do meio-dia, no dia seguinte, minha amiga Sofia me ligou. A voz dela soava hesitante. Chloe, o Ethan ligou mais cedo. Disse que você deixou algumas coisas no camarote ontem à noite. Falou que você não está atendendo as ligações, então me pediu para te avisar. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Sofia acrescentou rapidamente. Eu vou com você. A gente pega suas coisas e sai de lá rapidinho. Porém, quando chegamos ao camarote VIP, o lugar estava cheio. A expressão de Sofia mudou na mesma hora. Ela falou de modo bem contido. Ele me falou que eram só os seus presentes que estavam aqui. Ele não disse que a galera toda estaria aqui. Ethan estava sentado no centro. Melanie sentava-se bem ao lado dele, com os olhos vermelhos e inchados, como se tivesse chorado a noite inteira. Havia um bolo pequeno na mesa. As velas já estavam acesas. Assim que me viu, Melanie se levantou. Chloe, me desculpa. Ela caminhou até mim com uma taça de champanhe.
Chloe, a voz trêmula. A noite passada foi culpa minha. Eu não devia ter brincado com a história do ingresso. Por favor, não termina com o Ethan por minha causa, tá bom? Ethan levantou os olhos. A Melanie já pediu desculpas. Chloe, não seja tão irredutível. Tá todo mundo querendo resolver esse clima pesado. Assim que ele terminou de falar, o telão gigante acendeu. Alguém riu e ergueu o celular. Por que a gente não resolve isso à moda antiga? Uma enquete pipocou na tela. A Chloe deve beber uma taça de champanhe com a Melanie para fazerem as pazes oficialmente? Antes mesmo de a contagem regressiva acabar, os votos já eram completamente esmagadores. Sim, 18. Não, 0. Foi como se os resultados tivessem sido decididos. Finalmente ela falou o que precisava ser falado. E o mais absurdo é que ele ainda ri. Porque na cabeça dele, ela sempre ameaça terminar e depois volta atrás. Dessa vez, espero que ela realmente não olhe para trás. Antes de eu sequer entrar. Melanie mordeu o lábio inferior. Gente, não façam isso. Vai deixar a Chloe desconfortável. Ethan empurrou uma taça na minha direção. Beba e vamos deixar isso para lá. Encarei aquele líquido. O champanhe se movendo no copo refletia o meu rosto cansado. Ao longo dos últimos 3 anos, eu tinha bebido várias daquelas taças para não estragar o clima, para dar a ele uma saída, para provar que eu era uma pessoa legal, para impedir o Ethan de franzir a testa para mim. Peguei a taça. A expressão de Ethan suavizou um pouco. Melanie soltou um pequeno suspiro de alívio. Mas no segundo seguinte, coloquei a taça de volta na mesa. Não com raiva, não com drama, com a mesma calma de quem pousa um copo vazio depois de já ter terminado a bebida. O som seco do cristal contra a madeira cortou o burburinho do camarote como uma faca. Ethan piscou. Chloe, eu ouvi você, eu disse. Eu só não vou beber. Melanie deu um passo para trás como se eu tivesse dito um palavrão em voz alta. Alguém no fundo soltou um comprido. O rapaz com o celular erguido era o Lucas, amigo do Ethan desde o colégio. Ele apontou a câmera na minha direção. Tá gravando, galera. A Chloe recusou o champanhe. Eu o ignorei. Havia algo curiosamente libertador em estar sendo filmada e não sentir absolutamente nada com isso. 3 anos atrás, uma câmera apontada para mim era suficiente para eu mudar de ideia, abaixar a cabeça, sorrir e fingir que estava tudo bem. Mas eu estava tão cansada de fingir que estava tudo bem que já nem lembrava como o bem de verdade se sentia. Ethan se levantou devagar. Eu conhecia aquele movimento. Era o jeito dele de preencher o espaço, de fazer o ambiente caber só nele. Você está fazendo cena de novo? Não, eu disse. Estou indo embora. Seus presentes estão aqui. Podem ficar. Melanie deu um passo à minha frente, a voz suave, como sempre, com aquela doçura calculada que eu levei 2 anos para aprender a reconhecer. Chloe, eu entendo que você está magoada, mas você está sendo impulsiva. Você vai se arrepender. Olhei para ela. Não com ódio. Era importante que não fosse ódio, porque o ódio teria me feito ficar. Olhei com a mesma curiosidade fria de quem examina um quebra-cabeça que finalmente faz sentido. Melanie, eu percebo que você veio de olhos vermelhos para parecer que passou a noite sofrendo. Eu percebo que esse bolo pequeno na mesa foi colocado aqui de propósito para que eu me sentisse culpada. E eu percebo que o Lucas está filmando porque o Ethan pediu para ele fazer isso antes de eu chegar. O silêncio foi diferente dessa vez. Não foi o silêncio de quem está chocado, foi o silêncio de quem foi pego. Melanie piscou rápido demais. Ethan desviou o olhar por meio segundo. Apenas meio segundo. Mas eu aprendi a contar esses segundos nos últimos 3 anos. Lucas baixou o celular lentamente, como uma bandeira sendo arriada. Chloe, Ethan disse com a voz mais baixa agora, quase íntima. Era o tom que ele usava quando queria que eu me sentisse especial. Vamos conversar fora. Só a gente 2. Antigamente aquelas palavras teriam funcionado. Só a gente 2 era o prêmio que eu corria atrás. A promessa de que longe da plateia ele seria diferente, mais gentil, mais meu. Mas eu tinha aprendido da pior forma possível que o Ethan sem plateia era simplesmente o Ethan sem filtro. Não há nada para conversar aqui, eu disse. Eu já terminei ontem. Eu só precisava vir buscar as minhas coisas. E já que aparentemente elas não estão aqui, olhei ao redor do camarote, confirmando o que já suspeitava. Nenhuma das minhas coisas estava ali. Vou embora. Sofia já estava de pé ao meu lado, a bolsa pendurada no ombro. Essa cena foi boa demais. Nem precisou gritar ou fazer escândalo, só colocou o copo na mesa e pronto. Depois de 3 anos cedendo para manter todo mundo feliz, esse simples não deve ter doído mais neles do que qualquer discussão. Pronta. Eu a amava por isso. Ethan deu 2 passos na minha direção. Você está sendo ridícula. Pode ser, peguei minha bolsa. Mas é o tipo de ridículo que dorme bem à noite. Sofia empurrou a porta do camarote. O ar do corredor chegou até mim, fresco, sem o cheiro de champanhe e de perfume caro da Melanie. Dei um passo para fora. Chloe, a voz de Ethan tinha uma borda diferente agora. Não era mais o tom de quem tenta reconquistar. Era o tom de quem não está acostumado a perder. Se você sair agora, não volta
volta mais. Parei, respirei fundo e então, pela primeira vez em 3 anos, sorri de verdade para ele. Eu sei, a Sofia não disse nada no elevador. Ficou de pé ao meu lado, o braço encostado no meu e deixou o silêncio ser o que era. Quando chegamos ao térreo, ela passou o braço pelo meu e disse apenas: "Café? Café?" Eu concordei. Fomos até a cafeteria na esquina do bloco, a mesma onde eu e Ethan havíamos ido na nossa 3ª semana de namoro. Eu lembro de ter pensado naquela tarde que o jeito como ele mexia no açúcar era a coisa mais encantadora do mundo. Agora, sentada no mesmo balcão, com as mãos em volta de uma xícara quente, só conseguia pensar em quantas versões de mim mesma eu havia deixado para trás naquele relacionamento. "Você está bem?" Sofia perguntou. "Não", disse, "mas estou melhor." Ela assentiu como se isso fosse resposta suficiente. E era. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de uma conta que eu não reconhecia no Instagram. Abri com a sobrancelha franzida. "Oi, Chloe. Eu sei que você não me conhece, mas eu estava no camarote ontem à noite e vi tudo. Aquele único voto que você recebeu na enquete? Fui eu. Pode chamar de loucura de estranho, mas eu achei errado o que fizeram com você. Se você quiser conversar, fico à disposição. Nolan." Fiquei encarando a mensagem por um bom tempo. Sofia inclinou a cabeça para ler por cima do meu ombro e soltou um som baixo. Eu concordei. Não respondi. Guardei o celular e bebi um gole de café. Mas alguma coisa em mim havia se movido discretamente, como uma peça em um tabuleiro que ninguém mais estava observando. Do outro lado da cidade, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Ethan estava no camarote, recalibrando. Melanie estava enviando mensagens para nossa rede de amigos, construindo a narrativa de que eu havia tido um surto. O Lucas já devia ter postado algum trecho do vídeo. E todos eles, estavam esperando que eu fizesse o que sempre fiz: voltar correndo, pedir desculpas, aceitar as condições e encaixar minha dignidade de volta dentro da caixinha pequena e silenciosa que eles haviam construído para ela. Mas eu estava sentada em uma cafeteria com café quente com a única amiga que havia aparecido no meu aniversário, sem ser convocada por uma enquete. E pela primeira vez em 3 anos, eu não tinha nenhuma pressa. 3 dias depois, o vídeo do Lucas tinha quase 40 mil visualizações. O título era: "Minha amiga deu um surto no próprio aniversário LOL." A miniatura era um frame do momento em que eu colocava a taça de volta na mesa, com minha expressão cortada de um jeito que eu parecia furiosa. Nos comentários, as pessoas se dividiam, metade achando graça, metade reconhecendo algo familiar demais no que eu havia feito. Sofia me mandou o link com um único emoji. Eu assisti ao vídeo inteiro 2 vezes. Depois fechei o aplicativo, abri o bloco de notas do celular e comecei a escrever. Não por impulso, por método. Eu tinha 276 capturas de tela. Tinha 3 anos de histórico. Caramba, então aquele voto nem não era dela mesmo, né? E olha que doido. No meio de todo mundo seguindo a maioria, foi justamente um cara de fora que teve coragem de votar no que achava certo. Esse Nolan já ganhou mais simpatia e a minha simpatia, né? Tinha um vídeo com 40.000 visualizações, onde eu aparecia sendo apresentada como a vilã de uma história que não era assim. E eu tinha o nome de uma pessoa que havia votado em mim quando ninguém mais o faria. Eu não sabia ainda o que ia fazer com tudo isso, mas sabia com uma clareza que nunca havia sentido antes que ia fazer alguma coisa. Não por raiva, não por vingança. Pelo menos não da forma suja e apressada em que a raiva empurra a gente para agir. Mas porque 3 anos de votações haviam me ensinado uma coisa que Ethan nunca havia calculado. Eu era muito boa em esperar pelo momento certo, e o momento ainda não havia chegado. Respondi a mensagem do Nolan na quinta-feira de manhã, 4 dias depois de tê-la recebido. Não foi hesitação, foi cálculo. Eu precisava saber, antes de qualquer coisa, quem era aquela pessoa e por que ela havia votado em mim numa sala onde votar em mim era um risco social real. Passei esses 4 dias vasculhando o perfil dele com a meticulosidade de uma investigadora particular. Nolan Carvalho, 26 anos, designer gráfico freelancer, amigo do irmão mais novo do Ethan, o que explicava por que estava no camarote. Nenhuma foto com Ethan no feed, nenhuma foto com Melanie, nenhum comentário nas postagens do grupo. Ele era, para todos os efeitos práticos, um satélite na órbita daquele grupo que nunca havia de fato pousado. Escrevi: "Por que você votou em mim?" A resposta chegou 6 minutos depois. Porque era o certo a fazer, e porque eu odeio quando as pessoas usam maioria como desculpa para fazer o que já queriam fazer de qualquer jeito. Li a frase 3 vezes. Depois respondi: "Você quer tomar café? Nos encontramos no sábado, não na cafeteria da esquina." Aquela tinha memória demais. Nos encontramos num lugar que eu escolhi deliberadamente. Um café pequeno perto do meu trabalho, onde eu era uma frequentadora conhecida e me sentia no meu território. Detalhes como esse haviam deixado de ser irrelevantes para mim. Nolan chegou 2 minutos antes do horário combinado, o que eu considero um sinal de respeito mais do que de ansiedade. Era mais alto do que eu havia imaginado pelas fotos, com o tipo de postura discreta de quem não precisa ocupar o espaço para existir nele. Pedi um café coado sem consultar o cardápio, o que me disse que ele era daquelas pessoas
pessoas que já sabiam o que queriam antes de entrar num lugar. Obrigada por ter votado. Eu disse direto. Assim que ele se sentou, ele inclinou a cabeça. Você demorou 4 dias para responder. Eu achei que não ia receber retorno. Eu precisava saber quem você era primeiro. Ele considerou isso justo. Tomou um gole de café. O que você vai fazer? Gostei que ele não perguntou como você está ou você já superou? Ele pulou direto para o que importava, como se já soubesse que eu não era do tipo que precisa de uma introdução emocional para falar de negócios. Ainda não sei, eu disse. E era verdade parcialmente, mas tenho 276 capturas de tela de 3 anos. Nolan pousou a xícara com cuidado. Que tipo de capturas? Todas as enquetes, todas as votações, com data, hora, contexto. Abri meu celular e deslizei algumas na direção dele. Documentei tudo desde o começo, porque no fundo eu sempre soube que um dia ia precisar. Ele percorreu as imagens em silêncio. Depois de um tempo, ele disse: Você sabe que o vídeo do Lucas ainda está crescendo? 62 mil visualizações quando eu acordei hoje. Tem um criador de conteúdo grande que compartilhou, colocou no contexto de relacionamentos tóxicos. Ele me olhou, mas o enquadramento é errado. O vídeo mostra você como instável. Agora começou a ficar interessante. Eles conseguiram transformar a Chloe na vilã porque só mostraram o momento em que ela perdeu a paciência, mas esqueceram convenientemente tudo o que aconteceu antes, né? Que aconteceu antes. Ainda bem que ela guardou as provas. As pessoas que comentam do seu lado estão defendendo um personagem que elas inventaram. A mulher corajosa que explodiu. Elas não sabem da história completa. Fiquei em silêncio. Nolan continuou. Se a história completa saísse, seria diferente. Diferente como? Ele virou o celular na minha direção. Havia aberto um documento de texto com anotações. Eu sou designer, mas trabalho com identidade de marca há 4 anos. Sei como construir narrativa. Se você tiver as provas e a história, eu posso ajudar a estruturar isso de um jeito que o contexto chegue antes que a defesa deles chegue. Olhei para aquele documento. Havia um esboço ali, não detalhado, mas suficiente para eu entender que ele havia pensado nisso antes de nos encontrarmos. Não por obsessão, por preparo. Reconheci o hábito porque era o meu. Por que você está me ajudando? Perguntei. Ele não desviou o olhar. Porque eu já vi esse padrão antes numa pessoa da minha família. E na época ninguém fez nada porque ninguém tinha provas. Pausou. Você tem provas? Passamos as 3 semanas seguintes trabalhando com a disciplina silenciosa de 2 pessoas que não têm pressa, mas também não têm tempo a desperdiçar. Eu organizei as 276 capturas em ordem cronológica, com anotações de contexto em cada uma. Nolan criou um sistema de categorias: controle disfarçado de brincadeira, humilhação pública normalizada, isolamento por votação de grupo, reescrita de narrativa após confronto. Ele não era psicólogo, mas havia lido o suficiente sobre dinâmicas de relacionamentos abusivos para reconhecer os padrões com precisão clínica. Enquanto isso, a vida do lado de fora continuava girando na velocidade que Ethan havia calculado. Ele me bloqueou por exatamente 4 dias, tempo suficiente para os amigos comuns nobres tomarem partido, e então me desbloqueou sem avisar, como se o bloqueio tivesse sido um mal-entendido técnico. Melanie mandou uma mensagem de voz de 3 minutos, chorando, dizendo que sentia minha falta e que eu era importante para ela. 3 pessoas do grupo me mandaram versões ligeiramente diferentes da mesma mensagem. Todo mundo está preocupado com você. O Ethan está mal. Você não acha que exagerou um pouco? Coordenadas o suficiente para terem sido combinadas. Individuais o suficiente para parecerem espontâneas. Eu respondi a todas elas com a mesma frase. Obrigada pela mensagem. Estou bem. Nada mais. Sem abrir portas, sem fechar com violência. Apenas uma parede lisa, sem maçaneta. O Lucas deletou o vídeo na 2ª semana. Provavelmente porque alguém mais inteligente no grupo percebeu que a seção de comentários estava se virando contra a narrativa que eles haviam tentado montar. Mas vídeos deletados não desaparecem. Eu já havia salvo o arquivo completo 3 dias depois da postagem original, inclusive com os comentários arquivados. Na tarde em que estávamos trabalhando na mesa da sala do Nolan, com 2 cafés esfriando entre nossos laptops, ele perguntou: Quando? Quando o momento estiver certo. Como você vai saber qual é o momento certo? Sorri para a tela do computador. Eles vão me avisar. E eles avisaram. Claro que avisaram. Foi uma sexta-feira à noite, 23 dias depois do aniversário. Sofia me mandou uma captura de tela de uma nova enquete postada no grupo. Um grupo do qual eu havia saído, mas que ainda tinha pessoas que me repassavam o que acontecia lá dentro. A enquete era de Melanie. A Chloe merece uma segunda chance com o Ethan? Havia uma foto minha anexada. Era uma foto antiga, dos primeiros meses do nosso namoro, onde eu estava... Ela tá fazendo exatamente o que tinha que fazer. Não discutir, não implorar e não tentar convencer gente que já escolheu um lado. Só juntando tudo e deixando as provas falarem. Isso aí vale mais que qualquer barraco.
rindo com a cabeça jogada para trás, completamente despreocupada. Ela havia escolhido aquela foto com cuidado. Eu parecia simpática nela, mas jovem, ingênua. O tipo de imagem que faz as pessoas acharem que você não amadureceu desde então. Os votos já estavam em 42-7 quando Sofia me mandou. E então, enquanto eu encarava a tela, uma mensagem diferente chegou. Era do Ethan, direto para mim. O primeiro contato real em 23 dias. Chloe, eu errei. Eu sei que errei, mas você também sabe que o que a gente tinha era real. Dá pra gente conversar só uma vez? Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo, e então, de repente, foi como se eu estivesse de volta ao camarote VIP no meu vestido favorito, encarando o telão com os resultados da enquete. Melanie 17, eu 1. As velas do meu bolo ainda por acender. Ethan recostado no sofá de couro com aquele sorriso de lado, absolutamente certo de que o placar sempre ia favorecê-lo. A diferença era que agora eu não estava mais olhando para cima, para o telão. Agora eu era a única com o controle remoto. Não respondi ao Ethan naquela noite. Não porque eu estivesse em dúvida, mas porque eu havia aprendido, observando-o por 3 anos, que a resposta mais poderosa que existe é o silêncio quando a outra pessoa está esperando por barulho. Ele havia me treinado inadvertidamente. Havia me mostrado, enquete após enquete, que quem controla o ritmo, controla o resultado. Naquela noite, mandei uma mensagem para o Nolan. É amanhã. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Estou pronto. O que publicamos não era um desabafo. Desabafos são quentes, urgentes, cheios de erros de digitação e de emoção, derramando pelas bordas. O que preparamos nos últimos 23 dias era outra coisa. Documentação. Eram 6 partes publicadas em sequência, com intervalo de 2 horas entre cada uma. A primeira parte era simples. A minha voz em texto corrido contando o aniversário, sem adjetivos dramáticos, sem acusações diretas, apenas os fatos na ordem em que aconteceram, com a precisão de quem esteve lá e tomou nota. Enquete anônima. Contagem regressiva de 30 segundos. Melanie 17. Eu 1. As velas não acesas. A faca empurrada na direção dele, a porta se fechando. Ao final da primeira parte, havia uma única captura de tela. Os resultados da enquete com o horário visível no canto superior da imagem. A segunda parte tinha outras capturas. A votação de 3 anos atrás sobre tornar o relacionamento público, a votação sobre qual mão segurar, a votação sobre quem deveria pedir desculpas primeiro. Cada uma com data, cada uma com o contexto escrito em 2 frases acima. Nolan havia formatado tudo com a sobriedade visual de um relatório. Não de uma exposição vingativa, mas de um registro. A terceira parte incluía o vídeo do Lucas que eu havia salvo, com uma nota simples. Este vídeo foi publicado com o título Minha amiga deu um surto no próprio aniversário LOL. Ele foi deletado após 11 dias. Aqui está o que o vídeo não mostra. E então vinha o contexto de cada cena. O bolo sem velas, a enquete que havia precedido tudo, as mensagens coordenadas que chegaram nos dias seguintes. Não precisei chamar ninguém de mentiroso. Os fatos faziam esse trabalho sozinhos. Por volta das 10 da manhã, Sofia me mandou uma mensagem. Chloe, está estourando. Eu já sabia. Nem precisava olhar os gráficos para ter certeza. Notava pela textura do vazio do outro lado. A ausência de qualquer manifestação de Ethan, de Melanie, do Lucas, de quem quer que... Olha quem apareceu agora. Quando ele tinha certeza que ela ia voltar, nem ligava. Mas bastou perceber que perdeu o controle para querer conversar. A diferença é que dessa vez quem decide o próximo passo é ela. Fosse da roda. O mutismo deles servia de termômetro. Quando estavam seguros, faziam alarde. Quando estavam acuados, sumiam. Às 11h30, a quarta parte foi ao ar. Era a mais extensa. Tratava-se dos recados sincronizados que eu tinha apanhado nos dias posteriores à comemoração. As 3 versões quase iguais de todo mundo está preocupado contigo, lado a lado, com as marcas temporais, indicando que chegaram com menos de 20 minutos de intervalo entre elas. Embaixo, o áudio da Melanie transcrito acompanhado de um aviso. Este arquivo de 3 minutos aterrissou 36 horas após o post começar a perder engajamento nas respostas. Posteriormente, surgiu algo que eu tinha evitado colocar. Um print da votação da Melanie. A Chloe merece uma segunda chance com o Ethan, postada 23 dias depois do rompimento com minha foto. E logo abaixo, com um espaço de menos de 2 horas, a direct do Ethan. Eu falhei, eu sei que falhei. Não redigi nenhum desfecho. Coloquei os 2 em paralelo. Qualquer criatura com 2 olhos compreendia o que enxergava. O Lucas foi o pioneiro a ceder. Às 14h, ele postou um story breve. Eu desconhecia tudo o que estava por trás. Apagar o material foi tarde, mas foi o que esteve ao meu alcance. Errei. Era pouco. Era o mínimo. Contudo, era público. E o público é definitivo de um modo que o particular jamais é. Às 15h40, 2 figuras do coletivo, garotas que eu julgava serem neutras, que simplesmente nunca haviam tomado partido, enviaram mensagens em separado me pedindo perdão. Uma delas escreveu: Eu participei das enquetes porque todos votavam e eu não me dei conta do que estava alimentando. Me desculpa. Não retornei de imediato.
porém salvei o texto. Havia sinceridade nele que eu conseguia diferenciar da fingida. Compreendi a diferença. Às 17h15, o 5º bloco foi publicado. Era mais conciso. Tratava do padrão, não do Ethan especificamente. Eu não citei o apelido dele em instante algum, em nenhuma das partes. No entanto, discorri acerca da dinâmica. De que maneira uma escolha coletiva pode servir para delegar culpa, como a maioria pode ser mobilizada para endossar o que um indivíduo já decidiu executar, como o cerceamento ocorre de forma tão lenta e social que a pessoa imersa nele leva anos para notar. Escrevi na condição de quem já havia investigado o tema, pois havia, e mencionei as referências. Essa foi a etapa que mais se propagou. Às 19h00, Nolan me encaminhou um print de um perfil relevante que havia repassado a sequência com a legenda: "Isto aqui é sério, não é chilique, é registro." Fiquei encarando o visor por um instante. Existia algo esquisito em ver a própria chaga ser tratada como relevante por desconhecidos. Não era triunfo exatamente, tampouco alívio. Assemelhava-se mais à sensação de quando você frouxa um nó que estava apertado há eras. E, enfim, o tecido se solta. "Como você está?" Nolan questionou. "Com fome?" "Esqueci de almoçar", repliquei. Ele enviou uma risadinha e em seguida perguntou: "O sexto e derradeiro trecho vai?" "Vai." O sexto e derradeiro trecho veio às 21h00. Tratava-se do mais básico de todos. Unicamente uma indagação redigida em parágrafo único, sem prints, sem ornamentação especial, apenas prosa, tal qual um bate-papo. Se você está lendo isto e identifica algum trecho desta trajetória, eu quero que saiba uma coisa. O único voto que importa é o seu. Não o da sala, não o da roda, não o da maioria. Eu levei 3 anos para entender isso. Você não precisa levar... Aí começou a desmoronar de verdade. Primeiro o Lucas admite o erro, depois aparecem outras pessoas pedindo desculpa. Quando a galera percebe que a história não era bem aquilo que contaram, ninguém quer ficar segurando essa bomba sozinho, não é? Tanto. Eram exatamente 47 palavras. Pouco depois da meia-noite, meu aparelho vibrou. Tratava-se de um contato que eu não tinha salvo, mas reconheci os 4 algarismos finais. Deixei tocar até a secretária eletrônica. A caixa postal permaneceu vazia. Ele não deixou recado. 2 minutos mais tarde, pingou um textinho. "Chloe, você não precisava ter feito isso." Encarei a frase. Era instigante. Não era: "Por que você fez isso?" Não era: "Isso não é verdade." Era: "Você não precisava." Como se o foco fosse de necessidade, não de mérito. Pus o celular virado para baixo na mesinha de cabeceira e apaguei a luz. Lá fora, eu sabia. O placar virava. Não de maneira brusca. Não era essa categoria de narrativa. Dava-se de forma gradual, metódica, inexorável. Tal qual uma maré que ninguém percebe enquanto sobe, até que a água já bate nos joelhos. Ethan havia passado 3 anos me inculcando que a soberana sempre ganha. Contudo, a maioria só ganha quando o enredo começa e termina dentro do grupo. Quando a história alcança mais longe do que ele consegue gerenciar, as regras mudam. No amanhecer seguinte, despertei com 118 alertas. Não cliquei em nenhum deles de pronto. Preparei café, comi uma torrada, mirei pela vidraça a calçada ainda morna do começo do dia. Havia uma serenidade proposital naquele ritual que eu havia reservado para mim. A vida seguindo no seu compasso, ao passo que outro enredo ocorria lá fora, no espaço que eu tinha gerado. Só então apanhei o telefone. O que havia se passado durante a madrugada pertencia àquela espécie de acontecimento que, quando você está dentro, parece impossível de prever, porém quando você observa de fora, parece inevitável. Uma conta expressiva de conteúdo sobre afetos havia rodado um clipe utilizando a minha série como alicerce. Em seguida, os termos votação de grupo e controle emocional circulavam em âmbitos que eu não havia planejado, em dialetos que eu não tinha antevisto. Contudo, não foi isso que me travou. Foi uma postagem do próprio Ethan. Ele havia publicado às 2 da manhã. O horário já revelava tudo. Não era um texto extenso. Era enxuto, tenso e repleto dos indícios de quem redigiu afobado e sem ninguém para revisar. Tudo tem 2 faces. Espero que as pessoas lembrem disso antes de julgar alguém que nunca teve direito de defesa aqui. Nas respostas, o público havia cobrado a outra versão. Ele não atendeu a nenhuma, visto que não havia outro lado que desmentisse os fatos. O golpe derradeiro não foi barulhento, não foi um escândalo público, não foi uma lavagem de roupa de novela. Foi uma chamada que recebi às 10h30 da manhã de um contato que eu identificava, a progenitora do Ethan. Deixei tocar por um instante, então atendi. Ela não demonstrou aspereza. Foi algo mais espinhoso de lidar do que hostilidade. Foi sincera. "Chloe, eu li tudo. Eu precisava ligar." Houve uma pausa. Eu ignorava. Ele jamais me contou como as coisas funcionavam entre vocês. "Eu sempre julguei que você era a causadora de confusão." Outra pausa, mais longa. "Eu me equivoquei. Me desculpa." Permaneço em silêncio por alguns instantes. "Obrigada por ligar," eu disse. E era fato. Simples assim. Ela relatou que havia conversado com o Ethan de manhã, que constituiu um diálogo difícil, que ele ainda sustentava não ter cometido erro algum, contudo que pela primeira vez havia emudecido quando ela exigiu que esclarecesse o motivo de cada votação
votação. Sem a plateia, sem a corja, apenas ele e uma questão direta. Ao desligar, fiquei imóvel com o celular no colo por um bom tempo. Havia sonhado com aquele instante de maneiras distintas ao longo dos últimos 23 dias. Por vezes como triunfo, por vezes como revanche. Mas sentada ali naquela manhã de sábado, com aroma de café e sol invadindo a fresta, o que eu sentia não ostentava rótulo simples. Assemelhava-se ao término de uma enxaqueca que durou tanto tempo que você tinha desaprendido como era não senti-la. Melanie mandou um recado às 14h, desta vez sem prantos, sem tom trêmulo, sem ingresso de cinema como subtexto. Veio direto. Eu participei de atos que te feriram. Não vou exigir que me perdoes. Só queria que soubesse que eu tenho consciência. Li 3 vezes. Então arquivei sem dar retorno. Perdão é algo que você concede a si mesma no seu tempo próprio, sem precisar alardear. Não era algo que eu devia a ela naquele momento, e a mensagem dela, para dar crédito onde cabe, não havia exigido. À noite, o Nolan me mandou um toque. Como você está agora? De verdade? Ponderei a resposta por um momento. Inteira. Redigi pela primeira vez em muito tempo. Inteira. Ele devolveu. Boa palavra. Era o termo exato. Não feliz. Feliz é uma temperatura que oscila. Inteira é estrutural. É aquela condição que, uma vez que você resgata, você dimensiona com precisão o quanto havia desperdiçado. Semanas adiante, uma moça que eu desconhecia me mandou um direct. Relatava que havia passado 2 anos em uma relação onde o parceiro consultava a roda de colegas antes de qualquer deliberação relevante, inclusive sobre ela, que achava aquilo normal até ler minha série, que havia rompido na semana anterior, que estava aterrorizada, mas dormia melhor. Não fui a única a disparar recado assim, mas aquela chegou num momento em que eu ainda aprendia o que fazer com tudo aquilo, com a história que havia escapado da esfera íntima e virado algo maior do que eu havia calculado. Respondi: o pavor que você sente agora é o pavor de ser livre. Ele passa. E então, quase sem notar, registrei algo que ecoou em mim muito depois de ter enviado. Por 3 anos, eu aguardei que uma sala repleta de gente votasse em mim para atestar que eu merecia ser escolhida. O dia em que notei que eu nunca tinha precisado da votação deles foi o mesmo dia em que cesei de perder. Ignoro se o Ethan mudou depois disso tudo. Não cabe a mim narrar e, francamente, deixou de ser minha atribuição. Eu sei que eu mudei. Sei que hoje, quando alguém tenta me submeter a sufrágio, seja em que formato for, seja com que rótulo for, eu identifico o ardil antes de ele sequer começar a girar. Sei que a minha voz não exige maioria para valer. Sei que uma pessoa que te quer bem de verdade não precisa consultar o placar para saber o que busca. E sei, acima de tudo, que o único voto que deveria ter importado sempre foi o meu. Levei 3 anos e um único voto de um estranho para recordar disso, mas recordei. Agora ela tá tentando jogar aquele papo de existem 2 lados, sem conseguir apresentar o outro lado. Só que dessa vez a Chloe tem 3 anos de provas guardadas. Quando você passa tanto tempo controlando a narrativa, deve ser desesperador descobrir que não consegue mais controlar quem vai ouvir a história.